Bom dia, tudo bem? Bem, tudo bem. Ju, eu peço para você se apresentar, falar um pouquinho o seu nome e deixar o seu coração falar aqui. Como você Tá acha que a bom. sua história pode motivar e trazer um pouquinho de fé para todas nós que precisamos, ainda quem já tenha terminado é, todo esse furacão do câncer, tá bom? Fica à vontade aqui. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui, Ju. Obrigada. Meu nome é Juliana. Em 2018, tomando banho, no mês de junho, fui lavar a parte dos meus seios e senti um caroço. Na mesma semana, eu havia já marcado o ginecologista porque eu tinha que fazer exames ginecológicos. Então, na mesma semana, eu já tinha consulta já. E aquilo me tranquilizou. Fui no médico, falei para a doutora desse caroço e a doutora olhou para mim e falou assim: "Ah, eu não gostei desse caroço". Saí de lá da consulta arrasada porque até então eu não estava colocando nada na minha cabeça, mas depois que a doutora falou isso, eu fiquei preocupada. Mas não quis acreditar que era algo ruim. Tanto é que eu demorei um pouco para fazer os exames, porque eu não queria colocar na minha cabeça que era alguma coisa ruim. Eu falei, não, não vou colocar nada na minha cabeça, não é nada. E acho que eu marquei consulta, era dia 12, fui fazer os exames no final do mês, né? E quando eu fui fazer os exames, passei ao retorno, e aí a doutora falou, olha, é um câncer de mama. Aí eu fiquei arrasada. Meu chão ali se abriu. Eu não acreditava naquilo que eu estava ouvindo, porque eu estava numa melhor fase, né? Eu tinha conseguido emagrecer bem, eu tinha emagrecido acho que quase 7 quilos, estava na academia. Então, assim, eu estava assim numa fase muito boa, né? Com sonhava, né, com o corpo que eu sonhei, magrinha, não, mas assim, eu estava numa uma fase muito boa para receber um diagnóstico daquele. Eu falei, não, não é possível, não acredito nisso. E Ô, Ju, aí, você não observa quando você conversa com outras pacientes que parece que o câncer chega bem nesse momento? Você falando isso, eu tive uma identificação muito grande aqui, porque eu senti a mesma coisa. Eu falei, caramba, eu tinha me dedicado assim tanto profissionalmente para ser aprovada em concurso. Desde a época da faculdade, eu estudava para concursos. E aí chegou aquele momento que eu comecei a passar. E eu falei assim: caramba, agora é só questão de tempo, né? Eu já tenho conteúdo jurídico suficiente. Já peguei o jeito, tinha começado a ser aprovada. É, meu marido também é servidor público, a gente morava assim em uma outra cidade, a minha família morava numa cidade, a família dele em outra cidade e a gente em outra, então totalmente perdidos. E a gente tinha acabado de conseguir uma transferência para ele, eu tinha sido aprovada no concurso que eu tinha ficado anos estudando. E eu falei assim: caramba, agora tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. A gente nem imaginava essa expectativa de conseguir transferência para minha cidade, a gente conseguiu. E eu falei, caramba, assim, é muito para fazer a gente repensar em tudo que a gente estava construindo, não é? Que faz sentido, porque eu construí tudo isso, todos esses anos, e agora com esse chacoalhão a gente começa a repensar. Isso tudo faz sentido, né? sim, eu estava numa fase que assim, eu estava muito vaidosa, muito demais, demais. Então assim, eu fazia, eu para você ter uma ideia, eu consegui emagrecer muito rápido porque eu estava nessa fase de querer ficar bonita. Até falei com a minha amiga, né? É como se a vaidade fosse a primeira coisa da minha vida e eu consegui emagrecer, consegui ficar bem. Aí, e eu estava super bem, né? Super bem com a família. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu não acreditei. Eu falei, não, não. E eu sempre fui muito apegada a Deus, sempre tive muita fé em Deus. O Senhor, ele sempre foi o Senhor da minha vida. Então,
Eu não acreditei, eu falei, não, isso não está acontecendo comigo. Enfim, eu comecei o tratamento, o doutor falou, olha, você vai ter que fazer quimioterapia, você vai ter que fazer radioterapia e vai fazer a cirurgia. Quando eu comecei, e aí, para mim, tudo isso que eu conquistei, para mim, não era nada. Tudo isso que eu conquistei, para mim, era muito pequeno para aquilo que eu estava vivendo. Toda essa vaidade, né? Essa conquista, para mim ficou muito pequeno, não teve valor algum. Aí eu percebi que nada estava nas minhas mãos. Do que adianta, né? Estar na sua melhor fase e você tá perto de perder a sua vida. E eu ficava com muito medo. Para ser sincera, eu tive muito medo, medo mesmo. Assim, eu me fechei. Tanto é que meus amigos, eu não comentei com ninguém dos meus amigos. Eu me fechei. Meu marido falava para mim, mas Mo, por que isso? Eu falei, Mo, eu não quero. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim com dó, com um olhar de dó. Ai, tadinha, né? Nossa, coitada. E eu sei que foi um erro aquilo ali, mas naquele momento que eu passava, eu não queria me abrir com ninguém. Eu me fechei assim no meu mundinho, comecei a fazer a quimioterapia, só falei para minha mãe, para você ter uma ideia. E minha mãe, coitada, né? Ela, tipo, filha, ela queria falar com meu irmão. Mãe, eu não quero. Não quero que ninguém saiba, não quero que as pessoas olhem para mim com dó, não quero. Eu não Ju, sei, de nem para seus repente, irmãos você não contou? você acredita? Eu contei para minha mãe e para minha sogra e o meu marido. E eu tenho uma amiga que trabalha comigo na farmácia, ela era muito minha amiga, ela é muito a minha amiga, e ela ficou sabendo. Só essas pessoas. E eu comecei a fazer a quimioterapia. Porque eu não queria, de repente, aquele momento que eu estava passando, eu não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, nossa, coitada, né? É besteira, né? Na verdade, hoje eu não faria isso. Não é isso. Eu também senti um pouco isso do que você está falando, Ju. E é assim, as pessoas falam muito assim: ah, a gente tem que assumir o câncer, você tem que sair com a sua careca. E eu usei prótese na época. E eu tinha Também. justamente esse pensamento. Eu não me sentia mal careca. Eu me sentia assim, doente com lenço. Lenço eu não consegui usar. Então eu Eu coloquei, também. optei por prótese. E aí quando eu parava para pensar, eu falava assim: é por mim? Não, eu não tinha o menor problema com a minha careca. Eu ficava careca na minha casa, meu marido me viu careca infinitas vezes, eu ia Sim, careca com a minha mãe, sem problemas. Mas quando eu saía na rua, eu falava assim: poxa vida, as pessoas vão fazer perguntas e vão me encarar de um jeito que eu não preciso passar por isso. A minha força, ela me basta, ela tem que ser para mim, eu não tenho que dar força para as outras pessoas. E aí eu tentei concentrar um pouco da minha energia positiva em mim, eu ter que ficar explicando para todo mundo, não, olha, é câncer de mama, mas fica tranquilo, já estou fazendo tratamento, estou no hospital bom, estou sendo atendida. Não, eu falo assim, isso não faz sentido para mim. E não que eu tivesse vergonha do câncer, eu não tive nenhum problema com isso, tanto que eu comecei a me expor aqui no Instagram, nas redes, para outras pessoas que estavam passando por isso. Mas para pessoas que me conheciam, eu falava assim, não. E ter usado a prótese foi o meu escape para tudo isso, porque não era uma questão de vaidade, eu não usei por vaidade. A prótese não deixa a gente linda, maravilhosa, não é isso. Mas não. é uma Pelo contrário, questão deixa a gente de. feia. Isso, mas é uma questão assim, eu não preciso dar explicações, né? Eu não É preciso. isso, é isso. Na verdade, quando eu. Então, aí, toda essa vaidade minha passou. E aí, minha cabeça era cura. Eu falava, não, meu Deus, o Senhor está comigo, vai me curar, eu creio na cura. E aí, para mim, o cabelo para mim era um nada, né? No começo, não, o cabelo para mim era nada. O importante era a cura. Eu pensava que quando meus cabelos fossem cair, eu não ia me importar, porque eu estava focada na cura, porque para mim aquilo lá já não fazia sentido nenhum, né? Ter cabelo. Até que a doutora, no primeiro dia da consulta oncologista, a doutora falou assim: olha, você vai engordar um pouco. Aí eu, ai, doutora, para mim, hoje não me importa mais. Mas foi passando o tratamento, quando meu cabelo caiu, eu sofri demais, demais, demais. Só que aquele negócio, eu não apresentei para o meu marido.
Eu sempre ficava no meu cantinho, sofrendo, chorando, porque eu não me reconhecia no espelho. Eu olhava no espelho e não me reconhecia. E aí foi passando o tempo, aí foi passando o tempo, esse negócio de ficar só para mim passou. Aí eu contei para as pessoas, porque aquele negócio de olhar de dó, você passa, né? Aí você começa a fazer o tratamento, você começa a não se importar com isso. E aí eu comecei a passar para os meus amigos, inclusive falei no Instagram, né? E aí, depois, com o tempo, só que o medo de todo o tratamento, de morrer era muito grande, eu fiquei numa insegurança, me apeguei muito a Deus, mais do que eu já estava, me apeguei muito a Deus. Foi um momento muito, assim, na verdade, um momento muito bom para mim parar para pensar o que realmente vale, sabe? O que realmente você está fazendo aqui. Qual é a sua expectativa? Né? Assim, tanta coisa que eu dava valor, hoje, para mim, não me importo. Inclusive, terminei todo o tratamento e hoje, assim, para mim, toda aquela vaidade que eu tinha, aquela coisa, né, de ficar bonita, linda, maravilhosa, passou. Hoje, o valor que eu tenho, assim, não que eu me preocupe com isso, mas não é o mais importante para mim hoje. Não se tornou o Deus da minha vida hoje a vaidade, porque antes eu era escrava a ela. Então hoje, assim, graças a Deus, a minha experiência foi que nada está na tua mão, no teu controle, né? Se você não se apegar a Deus, se Deus não tiver no controle da sua vida, do que adianta, né? Você não tem domínio de nada. E não é verdade? Então, hoje, assim, graças a Deus, terminei todo o tratamento em 2019, fiz tudo. E graças a Deus, eu tô super bem. Deus me tratou, meu gatinho quer entrar aqui. Você falou assim, né? Não está sob o nosso controle, Deus está no comando. E quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a pesquisar, né? Falei assim, poxa, mas espera aí, eu recebi o diagnóstico com 28 anos, não tem alguma coisa de errado aqui? Eu tô muito jovem. E aí eu comecei a fazer tratamento no hospital que só tinha idosos. E o pessoal começou a me ver e eles falavam assim, filha, quem que você tá acompanhando? Eu falei, não, no caso sou eu mesma que sou a paciente. E só tinha eu de jovem lá, o restante era tudo pessoas mais idosas mesmo, bem idosas. E aí eu falei, bom, eu acho que eu antecipei meu diagnóstico com 60 anos, né? Porque eu só tô com 20 e tanto. O pessoal que tá aqui tá na fase dos 70, eu falei, alguma coisa eu tô fazendo de errado aqui. E aí comecei a pesquisar, e aí a gente vê o quê, né? Ah, olha, seu estilo de vida. Então, se você bebe, você está intensificando um potencial câncer. Eu falo, poxa, já não bebo. Se você não pratica atividade, se você tem uma vida estressante, se você não sei o que lá, eu falo, gente, eu não faço nada disso. Cadê a minha parcela de culpa nessa doença? Eu falava, não tem, não tem. E aí depois eu comecei a ver tudo isso, eu falava assim, eu posso não ter contribuído para isso, mas eu tinha que passar. Deus me colocou aqui. E hoje eu entendo muito o motivo de eu ter passado. Eu vejo que é um grande propósito que Deus tem na minha vida para estar aqui falando sobre tudo isso. Tem vezes que eu estou cansada, tem vezes que eu realmente estou exausta, mas eu tenho aquela coisa de vir, de falar, eu quero estar aqui. E para mim foi muito Deus assim me redirecionando, porque toda essa questão profissional era uma questão que eu me dedicava muito. E como eu falei antes, assim, eu pensava muito, me dedicava muito para a vida dos concursos e hoje eu falo, caramba, isso não faz sentido, todo o conhecimento envolvido numa área tão pequena e aqui eu posso ajudar tantas e tantas pessoas e eu, assim, fico feliz. Claro que durante aquele momento foi um momento de dor, mas eu acho que eu consegui rever a minha própria vida e encontrar esse propósito. Então, isso me leva a isso que você está falando de não estar sob o nosso controle. Tudo aquilo que eu vinha construindo profissionalmente, Deus quebrou. Verdade. Na verdade, assim, no momento que eu passei do tratamento, me apeguei mais ainda em Deus, né? E assim, Deus me tratou demais por dentro, né? É que nem fala, hoje a gente muda demais
tudo aquilo que faz sentido antes, não nos importamos mais, né? E Deus me tratou bastante em relação a isso, de fazer dele, né, ele em primeiro lugar, porque sem ele a gente não é nada, a verdade é essa. Você faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Então, se ele quer, acontece. Se ele não quer, não acontece. E aí foi isso, né, que, assim, por dentro, eu mudei demais, assim, como pessoa. Eu percebi que tem muita coisa que a gente dá valor antes e a gente olha e fala assim, nossa, mas pra quê, né? Por quê? Pra quê? E hoje, assim, Deus, ele me tratou por dentro também, para colocar aquelas pequenas coisas que eu não dava valor, para fazer dar valor. Hoje, eu não levanto da minha cama se eu não falar assim, Deus, obrigada pelo meu dia, obrigado pela minha vida, porque isso é um presente de Deus. Eu não que eu não agradecia, mas eu não dava tanta importância para isso. De acordar e estar viva, para mim, isso era normal, né? Uhum. E hoje eu me levanto, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus pela vida, pelo ar que eu respiro, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida. Isso para mim era normal, acordar né, e estar viva era normal, mas hoje eu dou muita importância para mais um dia, né? E tudo se tornou tudo se tornou muito diferente na minha vida depois do diagnóstico, depois da cirurgia. Eu também, lembrei, eu tinha medo de conversar com as pessoas e ouvir alguém dizer assim para mim: eu conheço fulano que morreu de câncer de mama. Então eu não queria ouvir isso. Muita gente, né, às vezes não por maldade, mas você não quer ouvir o momento que ninguém morreu de câncer de mama, não é verdade? Quando você está no tratamento, a última coisa que você quer ouvir é que alguém morreu de câncer de mama. Hoje eu já E fiquei aí assim, por muito isso, é uma das coisas que eu reflexiva. me fechei. Eu já fiquei muito reflexiva, falei assim, por que que as pessoas falam isso para um paciente de câncer? Verdade. E aí eu não sei, mas eu acho que as pessoas querem, assim, te mostrar que isso é comum, tantas pessoas já tiveram, só que elas não sabem o reflexo que essa frase, o peso que isso tem na gente, Sim, elas continuam mesmo, falando. né? E a gente fala que as pessoas que estão passando pelo tratamento que já passaram sabem que é verdade. Eu não acredito que haja um paciente que não tenha ouvido isso, essa frase maior sem noção de pelo menos alguma pessoa ao longo da vida, não é? Verdade. É uma coisa que você não quer ouvir. Então, também foi por causa disso que eu me fechei. Porque eu não queria que ninguém viesse para mim e falasse assim: eu conheço uma pessoa que ela morreu de câncer de mama. Então, como é algo novo que você está passando e você não tem experiência, então você não quer ouvir nada de ruim. Você não quer ouvir essas frases. Então, foi uma das coisas também que eu me fechei para que eu não ouvisse nada de ninguém. E eu não procurei na internet, sabe assim? Eu não fiquei buscando na internet muita coisa, porque eu estava preocupada de buscar lá na internet e falar: paciente com câncer de mama não tem muita chance de vida. Então, eu ficava com muito medo dessas coisas. Então, eu sempre, exames eu não abria, porque eu não sei ver resultado, de repente olha alguma coisa lá que eu não sei ver, aí você já enfia coisa na cabeça. Eu sempre ia para os médicos e eu via lá dos médicos e era isso. Eu tinha Ju, medo eu também. concordo muitíssimo com o que você falou em relação a exames. A gente abre um exame e a gente não sabe fazer a releitura daquilo. O que é pior, a gente está numa fase em que qualquer achado no exame a gente já vai ficar E, encucado. Então, por que que a gente vai fazer isso com a gente? Não, eu acho que a gente está certa de não abrir. Leva para o médico. Se você está muito curioso, antecipa sua consulta, antecipa seu retorno. Deixa o especialista te verdade, falar aquilo. Porque às vezes você fica construindo um período de ansiedade, um período que você fica plantando negatividade na sua mente e não é nada daquilo. verdade. Eu Há faço vários desse jeito exames, igual você, não abro. eu também não abro.
Hoje, né? Inclusive, hoje eu faço a manutenção com Aromazin, que é o comprimido, e eu faço uma injeção Zoladex todo mês. Vou ficar durante 5 anos fazendo esse tratamento. E aí a gente faz os exames, né? A cada 6 meses. Mas eu não abro porque eu não sei. De repente eu encontro alguma coisa lá que não é nada, mas aí você vai enfiar na cabeça, não é verdade? Então eu prefiro levar para o médico e o médico falar para mim, ó, é isso, não é? A melhor coisa, porque a gente não sabe, né? Concordo muito. Eu vivo isso, eu não abro meus exames. Eu também não. E não procuro ficar pegando lá na internet. Ah, o exame deu isso, o que será? Né? Porque tem muita gente que faz isso. Vê lá o resultado, vai buscar na internet, no Google. Deu esse resultado, o que é? Né? Eu procuro não fazer isso, não. Eu não faço isso. Assim, meu perfil não procurar situações em que eu vou me deixar ansiosa. Mas eu entendo as pessoas que fazem e eu acho que se você for aquele perfil de pessoa que deixa, que prorroga tudo na vida, talvez você abrir o exame e tomar aquele sustinho faça com que você procure médicos, né? Então, de tudo também não é negativo. Eu acho que isso daí a gente tem que encarar. Se conhecer, entender o seu próprio perfil, entender essa conduta vai dar certo para mim, eu vou me penitenciar com isso ou isso vai ser bom para eu ir atrás de mais exames, de aprofundamento, de outros médicos, para a gente também não ter um exame lá, não, eu mesmo fiz minha releitura, não tem nada aqui e deixo isso para lá, né? Verdade, verdade. Eu não abro, assim, mas porque assim, eu não quero colocar nada na minha cabeça, né? Porque que nem teve exames que depois que o doutor abriu, me falou que eu fui ver. Se eu tivesse aberto antes, eu não ia dormir à noite, preocupada. E quando o doutor olhou, falou: não, isso não é nada. Então, assim, é por isso que eu não abro, porque tem coisas que não é nada, e se você vê alguma coisa, você não, né? Você vai falar, nossa, o que será isso? Então, por isso que eu não abro, porque eu fico preocupada, não durmo à noite, preocupada, então eu prefiro não abrir os exames. Como a gente não conhece, né? Uhum. E hoje eu faço a injeção Azoladex, né? No começo, nossa, quando eu comecei a Zoladex com o Aromazin, sofri demais com o calor, demais, demais, nossa. Mas assim, nada que... Tudo vira costume, né? Tudo você vai se acostumando. Eu acredito que o tamoxifeno deve ser a mesma coisa, né? Ju, eu tomei o tamoxifeno, assim, eu me lembro muito que eu tomei ele umas 7 horas da noite. Aquela noite eu passei insuportáveis calores, assim, mas era muito intenso. E já na mesma noite. E naquela semana a mesma coisa. Todos os dias eu acabava de tomar, tinha muito intenso, assim, aquelas ondas de calor. Só que depois isso foi passando. Eu acho que eu tive isso só no primeiro mês. Hoje, já tem 2 anos que eu faço esse uso do tamoxifeno. Calorão eu não tenho mais. Eu tenho, assim, muita dor articular agora. Tenho que ficar fazendo atividade, aí a dor controla, some. Mas calorão eu não tenho mais. E você está falando dos Zoladex, eu tive uma nova consulta aqui com a minha médica e ela quer introduzir os Zoladex, que eu não fazia uso. E agora eu fiquei pensando já no calorão que você falou. Mas eu fico muito pensando assim, não faz doer, então é suportável, né? O calorão não dá para passar. Espero que eu venha Sim. trazer relatos que eu não tive sintomas. Você se acostuma com tudo, né? É. Você se acostuma com tudo. Eu passei no primeiro mês, segundo mês, muito mal assim, no calor, né? Na dor na articulação, demais. Até hoje eu sinto. Até hoje. Mas assim, é coisas tudo suportáveis. Ô, Nada. Ju, e por falar em insuportáveis,
Como você acha que Deus cuidou de você no tratamento, ao longo do tratamento, para que você conseguisse suportar toda essa fase? Porque é um desmonte da gente, né? Você começa a, igual a gente estava conversando antes, dar valor em outras questões, é, desapegar de coisas que a gente lutou e construiu tantos anos para estar ali, para ter conquistado aquilo, e aí você olha e fala, não faz mais sentido. Quantas e quantas pessoas a gente vê fazendo transição de carreira, porque não basta mais ter uma profissão e ter um salário. Aquilo tem que fazer sentido na nossa vida, tem que trazer prazer, tem que trazer felicidade. E quantas de nós estamos nos trabalhos de forma automática? E como você viu que Deus cuidou de você nesse sentido de por mais que você não teve, olha, eu estou aqui com um tumor, um câncer de mama, Deus operou um milagre aqui, meu tumor sumiu. Ainda que você não tenha um relato desse, Deus continuou cuidando de você. Como você conseguiu ter a sensibilidade para ver tudo isso que Deus estava fazendo por você? Olha, Natália, vou ser bem sincera. Quando eu comecei as quimioterapia, eu ficava preocupada, né? Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou passar por tudo isso. Muitos relatos de pessoas que passam muito mal, né? E assim, por incrível que pareça, Deus cuidou de mim do começo ao fim, porque eu não passava muito mal com a quimioterapia. Graças a Deus, enjoos eu quase não sentia. Eu ficava muito cansada, mas não passava muito mal. Deus foi me mostrando que Ele estava comigo, né? Porque a Bíblia diz assim que a gente no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, Deus ele esteve comigo nessas aflições. Ele cuidou de mim, fez com que até o pessoal, quando eu ia fazer a quimioterapia, na branca, eu não sei se com você era assim, na branca me dava uma reação assim de. Eu ficava elétrica. A perna não parava de mexer, sozinha, né? Eu tive. Então, na branca eu ficava elétrica. E assim, o pessoal ria, porque eu falava assim, hoje eu vou chegar em casa, eu vou lavar minhas janelas. Aí o pessoal, não acredita. Eu falei, pois é, eu não sei, eu fico elétrica. Na vermelha, eu ficava com muito cansada, com sono o dia inteiro. Cansada, mas na branca eu ficava elétrica. E assim, graças a Deus, Deus cuidou de mim. Ele mostrou para mim que ele permitiu eu passar por tudo isso, mas que ele não estava me abandonando, ele estava comigo. E foi isso que foi me dando forças, porque eu percebi que cada quimioterapia que eu fazia, eu tinha mais forças ainda para continuar o tratamento, né? Então foi isso. Nas quimio eu não passava muito mal, eu consegui suportar todas esse tratamento todo. E graças a Deus, foi com a força de Deus mesmo, porque a maioria das pessoas, né? A maioria passa muito mal mesmo. Deus me mostrou, esteve comigo em cada detalhe, em cada vez Tem que alguma eu. experiência que você pode contar pra gente, que você se recorda? A experiência que eu tive é ficar mais próxima de Deus ainda, mais sensível a Deus, dava muito mais valor, né? A Deus me mostrou que assim que aquele mundo que eu vivia não é importante, não que assim entenda, não que a vaidade na mulher não é importante, não é isso. Mas eu fazia da vaidade um Deus, né? Eu fazia tudo para mim na minha vida era isso, que eu tinha que buscar o corpo melhor, o cabelo melhor, a pele melhor. Então eu estava nessa fase e eu não conseguia enxergar isso. Então só depois do tratamento que Deus foi me mostrando que nada disso faz sentido, né? Não que não seja importante você se arrumar, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não faz importância você colocar isso como um Deus na sua vida. E isso Deus me mostrou nos detalhes, né? No meu tratamento, ele começou a me mostrar.
Ô Ju, Quando eu falo, como você consegue lidar com isso hoje? Porque assim, você, no seu relato, você nos mostra que conseguiu identificar o que Deus queria tratar em você, que era essa questão do foco na vaidade, e você conseguiu identificar. Mas não é fácil, mesmo identificando, às vezes desapegar de tudo aquilo. Hoje, verdade, você está saindo de um tratamento que, assim, te destituiu. Você perdeu cabelo, sobrancelha, mudou a pele, a gente fica amarelada, você mudou a sua fisionomia porque a gente ganha peso. Como foi para demais. você depois é, não querer se reconstruir tão intensamente a ponto de voltar para esse foco total na vaidade, mas de também querer cuidar de si, porque você estava saindo de um tratamento que te destruiu fisicamente? Então, eu, assim, não que eu não me arrume, não que eu não me preocupe com o meu peso, até por causa de saúde, né? Eu tô acima do meu peso, praticamente, eu tô uns 10 quilos acima do meu peso, mas por causa de saúde até. Hoje eu tento, hoje, assim, eu procuro fazer as coisas tudo com coisas Moderação. normais, né? Normais, nada assim, nada absurdamente, né? Que antes era bem assim na minha vida, era tudo absurdamente. Até estava conversando com a minha amiga e ela falou: realmente, Juliana, você estava numa fase que você só focava só isso. E era realmente. Então, a vaidade, para mim, eu perdi, vamos colocar aí, 70% dela. Apesar por eu ser casada, é importante a mulher se arrumar para o marido, a mulher, mas hoje eu perdi muito isso. Agora eu estou tentando buscar isso, porque para mim poder me arrumar para o meu marido, né? Tentar emagrecer. Então hoje eu tento buscar isso aí, porque eu perdi. Eu Você perdi não tem o que eu. aquela vontade interna mais de buscar isso? Então, eu preciso. Não, assim, tudo para mim, por isso que eu falo para você, para mim Deus me mudou muito em relação a isso. Ele me mostrou que nada disso é importante. Não que você tem que viver assim, né? Ou, Desleixada. relaxadamente, não é isso. Mas, como eu te disse, eu fazia disso um Deus da minha vida. Eu buscava isso em primeiro lugar. E sempre eu tive um relacionamento com Deus. E nessa fase, eu deixei um pouco esse relacionamento e comecei a buscar essa outra fase, buscar a vaidade em primeiro lugar. Então, assim, não que eu acredito que seja castigo, nada disso, porque Deus ele não castiga ninguém. Mas fazer a gente pensar um pouco, né? Tipo assim, do que adianta, né? Você, como diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então, hoje eu busco sim me arrumar, né? Até porque o marido cobra. Busco sim me arrumar, mas moderadamente, nada absurdamente. Né? Entendi. Então Deus me tratou muito essa parte e Ele esteve comigo, viu, Natália? Deus esteve comigo nos detalhes. Não passei muito mal, não, né? Eu passei por todo o tratamento, por incrível que pareça, todo o tratamento não foi, porque eu vejo as pessoas relatando, né, falando, nossa, foi a pior coisa, eu me senti muito mal. Não, falar isso, o meu maior, minha a parte difícil desse tratamento era o medo, a cabeça. Entendeu? Então, assim, não foi o tratamento em si que foi difícil para mim, não foi. A minha cabeça, a minha preocupação era pior do tratamento foi a cabeça, a mente. O medo de morrer era muito grande. E Quando eu eu tive converso pessoas com lá. as pacientes que vêm abordando aqui nas redes, né, que estão acabando assim de receber esse diagnóstico, o que eu sempre falo para elas é assim: a sua doença ela está em um órgão. Não deixa ela chegar na sua mente. Ali ela é tratável e aqui a gente vai intensificar uma dor, um tratamento, um sofrimento. Não, mantenha a sua cabeça leve.
E eu acho que isso vale assim, muito no início do tratamento, durante todo o tratamento, e a gente tem que buscar preservar isso. O que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco disso, né? E mostrar que, poxa, ainda que a gente vai passar, ainda que tem todo esse caminho a ser percorrido, calma, existe luz no fim do túnel, Deus está cuidando, Sim, não está sob o nosso total controle, o que tiver a gente vai, correr a gente vai atrás, mas só entrega. Se a gente está ali, Deus está conduzindo. confiar. Eu creio que tudo há um propósito, Natália. Tudo há um propósito de Deus, né? Nada é sem propósito. A gente passou por esse tratamento, houve um propósito, né? Então, eu creio nisso. Né? Não é à toa que você vai passar por um tratamento, por um diagnóstico. Você precisa ser tratada por algo. E eu creio nisso. E Deus me mostrou que Ele esteve comigo. Ele permitiu eu passar por isso, mas Ele esteve comigo. Esteve com a gente, né? Porque a gente, depois de todo o tratamento, a gente começa, que nem eu te falei, dar valores aos detalhes. Tudo aquilo que você dava tanta importância, hoje você não se importa tanto, né? Quando você está com um diagnóstico, né, de que pode te levar à morte, você começa a rever toda a tua vida, você começa a rever tudo aquilo que te vale a pena. Né? Se dinheiro é tão importante assim, né? Se trabalhar demais, buscar por isso demais é tão importante assim. Então eu comecei a rever tudo isso. Hoje os meus valores são outros. Assim, não que que nem eu já te falei, Deus sempre foi o Deus da minha vida, sempre tive contato com Ele, mas numa caminhada minha, eu comecei a perder essas coisas. Eu comecei, né, na longa da caminhada, da jornada, eu comecei a colocar outras coisas no lugar de Deus. E isso me fez eu despertar, que não vale a pena hoje você ter tanto dinheiro e tá com, né? E é Deus que está no controle de tudo, é Deus que é Ele que sabe de todas as coisas. Se você não tiver nas mãos dele, você está perdido. Nada disso te importa. Essa é a verdade, né? Se você não colocar nas mãos dele e não se entregar a ele, nada disso que você dá valor hoje te importa. O dinheiro Construir não uma te areia, importa. né? O dinheiro não vai te trazer saúde, não é verdade? O trabalho não vai te trazer saúde. É. Então, é isso que hoje, o que Deus me tratou demais. E todo o tratamento, que nem eu já te falei, não foi difícil o tratamento, não. O que foi difícil foi a mente. O meu medo de morrer era muito grande. É por isso que Ju, eu não andava de lenço na cabeça por causa disso. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, ai, tadinha, ela vai morrer. uhum, eu entendo. Eu entendo muito você. E já te digo aqui que o seu testemunho está me tratando aqui agora nessa live. O que você está falando assim, eu estou repensando aqui, até não consegui nem falar mais nada, de tanto que Deus está falando comigo através do seu testemunho. E eu te agradeço muito por isso. Obrigada pela oportunidade, né? E que outras moças venham, né, falar do que Deus fez, porque é tão importante, né? Porque quando você está passando por um diagnóstico, tanto é que eu te procurei por causa disso. Você busca lá, né? Você vai buscando testemunhos, não coisas ruins, mas sim coisas boas, para te ajudar a passar por isso, porque a nossa mente é a mais difícil de ser tratada. Não é verdade? É a mais difícil. O medo da situação, das coisas, mas não, existe sim um caminho, existe sim uma saída, uma solução. Não é o fim, não é o fim. Deus pode todas as coisas, não está É no ao nosso controle, contrário, mas é está um lindo recomeço, não é, Ju? exatamente. É um recomeço para fazer você pensar no que é que vale a pena na sua vida, né? O que vale a pena, né? Tem gente que
ganha tanto dinheiro, mas quando você recebe um diagnóstico desse, dinheiro nenhum compra a sua saúde, né? E faz você pensar, dar valor. Eu mesmo, hoje eu não consigo acordar e não falar obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade, porque Deus está nos dando mais uma oportunidade. Então é isso, e eu agradeço pelo convite. Eu que Obrigada por agradeço o tudo. seu lindo testemunho. Do mesmo modo que me acrescentou muito, me edificou muito, tenho certeza que o pessoal que está aqui nos acompanhando também sentiu um pouquinho desse amor de Deus com a gente. Muito obrigada, Ju. Eu fiquei assim imensamente feliz, de verdade, com o seu testemunho. Muito mesmo. Me tocou. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui hoje repensando também algumas coisas, porque quando a gente, pelo menos comigo, né? Quando eu saí, terminei o tratamento, eu sabia muito o que eu queria deixar para lá, o que não fazia mais sentido. E agora, como já faz 2 anos, eu acho que eu esqueci um pouquinho daquilo e estou retomando, sabe? E aí você está falando, cara, eu acho que eu estou fazendo tudo aquilo que não faz sentido de novo. E foi assim, muito uma chamada de atenção para mim aqui nessa live. E você me proporcionou isso. Muito obrigada, viu, Ju? Imagina, eu agradeço por tudo, agradeço pelo convite e estamos aqui. Muito obrigada, Ju.